Alô, pessoal, tudo bem? Amigos, amigas espíritas, estamos de volta ao vivo, falando aqui da nossa página. Deixa eu ajustar a câmera um pouquinho para trás aqui, para que não fique tão próximo ao meu rosto. Vou ficar um pouquinho mais para trás também. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Por gentileza, quem quiser se manifestar aqui, tocou o retorno aqui, consigo notar, né? Comentário e aqui no Face também a nossa importante para mim, principalmente, é claro, pela oportunidade de falar, né? Tudo bem, Luiz Fernando, tá me ouvindo bem aí? Legal? Feliz Natal para todos, né? Atrasado, deixamos a nossa mensagem de Natal, agora vamos pro ano novo, né? Que bom, saudades dessa turma toda, presencialmente falando, os amigos queridos aí, né? Deixei gravada a mensagem de Natal porque era aniversário da minha filha na quarta-feira passada, então eu tinha que estar presente. E aí eu gravei ao meio-dia e lancei o vídeo, então não pude me comunicar pessoalmente com vocês. Mas aqui estamos, né, Vanir, muito bem, muito obrigado. Boa noite, pessoal chegando por aí, né, Ribeiro. E portanto, hoje estou ao vivo, tá legal? E quem faz ao vivo corre com todos os riscos do ao vivo, mas estamos dialogando, né? Daqui a pouco nós vamos fazer a oração, falamos sobre esse tema tão importante, né? Aqui está a água, que não é somente para minha garganta, porque falar nos traz um pouquinho, né, de desgaste vocal, mas também para fluidificar aqui. Eu sempre deixo essa jarrinha aqui, ó, e eu, depois deste trabalho, das nossas orações, essa água está fluidificada, né? Porque você está pedindo ali o seu remédio e tal, fluidificada como no passe. Não é uma cura milagrosa, é uma energia, uma radiação positiva, uma energia boa que você vai receber na sua casa. Aí eu, além de eu próprio tomar, deixo para a Júlia, para a Adriana, e o que sobra, às vezes um pouquinho, porque normalmente eu deixo, né? Ou boto numa planta ou boto pro gatinho que está ali, que também são transmutadores de energias, e incrivelmente, né, ela já sabe, porque quando sai com a jarra daqui, ela já vai lá para tomar a aguinha dela. E toda a água fica fluida da casa também, tá? É uma espécie de home office no lar, né? O evangelho no ar, não é? Vinícius Alves, tudo bem? Né? Que legal, olá para você. O fenômeno da hipermetropia está me atingindo, então agora ele está bem pequenininho lá, eu consigo enxergar bem de longe, curando a miopia de nascença. Não é? Queridos amigos, 19 horas e 18 minutos, então está tudo funcionando, o braço online do Harmonia e Luz. Vamos fazer uma oração? Pode ser? Para que a gente entre no tema de hoje? Querido Deus de amor e bondade, Senhor Jesus Cristo, Espíritos de luz, ajudai-nos a vencer a nós próprios e nos superarmos na questão do avanço social, psicológico, ao que estamos propostos a atrair para nós próprios, consolidar em nossos corações de uma forma mais segura, para sofrermos menos e avançarmos nas questões de felicidade. Fazendo o nosso trabalho, dedicando um período aos nossos irmãos, possamos, Jesus, te compreender melhor. Sabemos que ebule dentro de nós muitos problemas e conflitos, pedimos o teu auxílio nesta oração e a tua presença espiritual. Seja feita a tua vontade, que assim seja. Orar é importante, meus queridos, porque é um sinal de renúncia ao orgulho. Porque quando nós abrimos a boca para confessarmos a Deus, como se diz, nós sabemos que aqui dentro de nossos seres há uma caixa de Pandora, não é? De coisas obscuras dentro de nós, se não dessa vida, de outras, mas que passamos todos, né? E que precisamos superar, equilibrar, estabelecer, estacionar, muitas coisas que nem sabemos que temos como personalidade. Então a oração ela tem esse significado de nos envolver de uma aura de humildade e de necessidade, não é? Basicamente falando naquela história que Jesus disse, os sãos não precisam de médico e os sãos também adoecem, no nosso caso, porque não somos anjos, né? Somos humanos e não fisicamente, mas psicologicamente também.
Não podemos também nos achar doentes crônicos, né, da moral e da ética, mas periodicamente, né, nos deixamos levar. E eu gosto muito de escrever insights, né? Um deles que eu escrevi outro dia, que eu citei, justamente pela observação do dia a dia, que a mosca morre no açúcar, né? Ou seja, tomemos cuidado com as tentações, porque o que é muito doce e atrativo, né, pode ser o nosso próprio veneno, a armadilha, né, para o nosso destino kármico, psicológico. É isso que vamos refletir mais um pouco hoje, neste período de transição planetária. Difícil, sim. Lento, demorado, sim, de acordo com as nossas comparações temporais. Necessitando de paciência, de disciplina, sim, de compreensão. Mas nessa identificação de tempo, o que precisamos fazer, portanto, né, para nos sentirmos mais confortados? A questão que é a água do Espírito, como dizia Jesus, a oração diária. Aquilo que nós usamos a semana passada como consolo, às vezes já não nos serve hoje, mudou nossa temperatura psicológica, mudou o ambiente ao nosso redor, mudaram os humores energéticos das pessoas ao nosso redor, das pessoas que nos amam e das pessoas que nos odeiam. Né? Porque, como disse Divaldo Franco, todos temos inimigos. Ser inimigo é que é a questão. Então, é preciso que tentemos, na busca da liberdade e da libertação, sermos justos diante do mal que nos aflige, que nos ataca, que nos ameaça. Essa é uma questão importante. Não é possível que nos omitamos ao mal, mas hajamos na direção do que é o melhor a ser feito diante da tentativa de imposição do mal, que acontece muito justamente por esta questão apocalíptica. Muito nós já lemos e poderemos ler novamente em outros textos de análise e avaliações sobre este momento psicológico da humanidade. Muitas interpretações, muitas visões. Porém, é preciso que cada um possa, da sua forma, pelo menos ter a oportunidade de refletir sobre essa questão. Então aqui eu escolhi só um pequeno artigo, Apocalipse de João, roteiro 21, que é um estudo aprofundado da Federação Espírita Brasileira, né, que fala justamente sobre essa questão. Analisar sobre a ótica da doutrina espírita o Apocalipse de João. É o nosso objetivo, né, o Apocalipse e as revelações apocalípticas no mundo de transição planetária. Então, para que serviu, né? É isso que nós vamos comentar um pouquinho hoje, até o nosso período aí limite. Então, aqui é só, na verdade, o índice, tá, do estudo que nós vamos analisar. O termo Apocalipse é a transcrição de uma palavra grega que significa revelação. Isso é muito importante, porque muita gente pensa que Apocalipse é o fim do mundo. Não, é a revelação de um momento planetário para a construção de um novo momento. E nós vamos somar isso com as parábolas de Jesus Cristo, que nenhuma ovelha se perderá, que é necessário, né, que venha logo, né, essa separação do joio e do trigo, e os lobos das ovelhas, como nós dissemos no último dia, para que se tivesse realmente a certeza de quem é quem, não é? Então, tudo isso que nós estamos vendo hoje, nós vamos falar sobre esses sinais do que nós estamos vendo hoje, são sinais importantes que nos demonstram, que nos dão a certeza exata de que esse é o momento que nós estamos vivendo. O momento aonde realmente nós veríamos, né, filhos se voltando contra pais, pais contra filhos. Onde nós vemos isso? Ora, no abandono, nas casas de repouso, aonde os filhos colocam lá, mesmo que paguem, né, idosos, e esquece-se, né, do mínimo de humanidade para isso. Aonde nós vemos, né, o abandono nessa questão da Covid, por exemplo, aonde a proposta de muitos foi isolar-se somente os idosos, que eram grupos de riscos, e se colocarem num cantinho da casa, e os saudáveis, os assintomáticos, as pessoas que não são do grupo de risco, continuarem suas vidas normalmente, eliminando-se aí, né, o pessoal do grupo de riscos teve essa visão,
né? Sentou-se implementar esta visão. Muitos agora fizeram, por exemplo, no Natal, reuniões sem os familiares idosos, deixaram os idosos em casa, reuniram-se os que se consideram imunes e lá com a cadeira vazia, como se o idoso não tivesse. Ou fizeram aí dali uma vídeo chamada para o idoso que estava lá em casa sem carinho, sem amor e assim por diante. Essa é um dos sinais. E hoje, efetivamente hoje, bem próximo aqui de nós, na Argentina, a notícia mundial é que o Senado argentino aprova a legalização do aborto no feto até 14 meses. 14 meses. Né? Eu não vou mexer aqui o celular para não tirar do foco a nossa transmissão, mas um feto, procura no Google feto de 14 meses, o que significa, né? São 3 semanas e meia. 3 meses e meio, né? 14 semanas. Eu falei 14 meses, desculpa, eu vou recomeçar, né? Não existe feto de 14 meses. 14 semanas, né? Ou seja, 3 meses e meio. Autorizado pelo Estado argentino, aprovado no Senado, portanto, né, mesmo que houvesse aí a sanção da presidente da República, o presidente da República voltaria para o Senado e, segundo o trâmite democrático da atual era democrática, a lei foi aprovada e implementada. É um ser humano formado. O Espiritismo tem posição bem clara com relação à formação da vida. Até eu escrevi um texto hoje à tarde sobre isso, uma reflexão que surgiu foi justamente essa. No que a semente se transforma? A semente ela precisa ter vida. Se você enterrar uma semente de madeira e uma semente real, qual das duas vai crescer? A semente real. Então, aonde está a vida, né? A partir do momento que houve a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, já tem vida, senão não se transformaria num feto de 13, 14, 15 semanas. Ali já há vida e, portanto, já há crime. Aprovar-se e banalizar-se o assassinato é um sinal de apocalipse, de que a vida só é matéria. Ou seja, essa revelação também foi dada não só por Cristo, mas por João Evangelista, que nesse tempo nós nos sentiríamos, se quiséssemos nos posicionar do lado do bem, desconfortáveis, porque veríamos tanta distorção de realidades tornando-se banais, que realmente nos sentiríamos à mercê do avanço do mal, do avanço das pessoas ruins, que são negacionistas do Cristo, considerados anticristos. Não é que perderam o status de filho de Deus, não é que perderam a condição de recuperação da sua moral, ética, cristã, ou não cristã, mas búdica, védica, seja o que for, que leve a uma elevação moral. Não. Mas terão que trabalhar para se recuperar disso. Se colocaram na posição contrária de Cristo, que foi todo amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não é? Então o Espiritismo é muito claro nisso, e hoje é emblemática essa questão ao nós nos encontrarmos na preocupação de entendermos que uma nação inteira que adota a legalização do aborto, e já são outros tantos, né, considera que um feto de 14 meses não é um ser humano, não merece respeito, não merece proteção, que ali não tem vida, que a vida só se manifesta na consciência plena, na consciência de que você está... Então quer dizer isso, e logo ali adiante abre-se portas para que você extermine pessoas doentes, que tiveram problemas mentais, que você extermine idosos, que não são mais úteis para a sociedade, que você, por uma... Não, a justificativa de uma mãe que mata o seu filho com 5 anos de idade é a mesma que matariam com 14 meses. É o assassinato, o infanticídio, porque eu gerei, portanto, rompeu-se o cordão umbilical, o Estado só aceita a partir daí, porque essa data de 14 meses essa é apenas simbólica da hipocrisia desta legalização. O tema não é o aborto, mas o Apocalipse e os sinais do Apocalipse, não é? Então vejamos bem que a própria eutanásia também logo vai começar a ser estimulada pelo mesmo tipo de pensamento. Você não serve para nada, você vai morrer logo ali,
né? Ao mesmo tempo que e o Espiritismo é totalmente contrário a isso, porque sabemos que é o Espírito, enquanto houver vida, houver fluido, há aí a necessidade de amadurecimento embrionário do Espírito que ali está. Mas nós não podemos falar isso somente, temos que falar isso dentro dos esteios espíritas, publicamente falaremos também, mas na questão jornalística a pessoa simplesmente acha que é religiosismo. Assim como o suicídio também vai logo ali adiante tornar-se uma liberdade social. Você, né? Assim como a possibilidade. E veja bem que não é só quando a mãe corre risco que foi autorizado, e não é somente no resultado de estupro, que também aí é uma polêmica. É em casos de pedofilia, etc., não é? É realmente o estupro legal. A pessoa engravidou lá com 25 anos, saudável, jovem, consciente, e se arrependeu neste período aí, ela pode ir lá e contratar. Mas existem clínicas clandestinas, etc. Então, a distorção maquiavélica que se faz em não se compreender, em transformar aquilo que é imoral, antiético e ilegal, é justamente essa. Ao invés de se buscar combater a clínica clandestina e dar apoio social para uma gravidez indesejada, para que aquele filho nasça e possa ser acolhido, mesmo que a mãe não tenha condições de criar, mas o Estado ajude, que o Estado acolha a vida, que nenhuma vida é gerada por acaso, não existe acaso nas leis de Deus. Não, a hipocrisia dos homens da atualidade, principalmente que têm o poder, é livrar-se, né, da questão fingindo que se combate a clandestinidade e legalizando o imoral. Né? Ou seja, finge-se que combate a clandestinidade legalizando o imoral, como se a saúde pública da Argentina, de qualquer país como esse, né, e se fosse no Brasil seria a mesma coisa, fosse dar assessoria pública para essas pessoas que estão aí vitimizadas, muitas vezes incapazes de escolher se querem ou não realizar algum tipo de aborto, influenciadas pela família, às vezes, né, por pressões psicológicas de relacionamentos, por questões econômicas, né, desesperadas tanto quanto. É muito mais fácil, no impulso, portanto, matar, assassinar. E aí diz, não, mas a clínica, né, vai ser liberada. Aí na clínica liberada já gerará uma indústria materialista, ou seja, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Abortista. Faculdades ensinarão a fazer o aborto, médicos especializados farão escolas abortistas, e assim por diante. É o apocalipse, né? É o mal, é a sombra do mal, remédios, não é? E clínicas para ricos, né? Que poderão pagar. Para a saúde pública, né? Vai sobrar nada para aquela pessoa que for lá, porque vai sair da ponta o remédio. O Estado, então, vai ter mais os Estados corruptos, que infelizmente são os Estados mundiais, os políticos corruptos, criarão mais uma forma. Existe esta demanda, temos que estabelecer um sistema de acolhimento para fazer o aborto legal no Estado, porque todos têm direito, é lei, a falsa moral prega isso, não é? Então, o que vai acontecer? Muitas indústrias farmacêuticas venderão remédios para os estados, né, que serão obrigados a comprar para fornecer, entre aspas, aos cidadãos da forma como nós conhecemos, com propina, com desvio de verbas, e para não chegar na ponta, além disso, né, fora, né, a imoralidade dos fatos. Este é um exemplo emblemático dos sinais do Apocalipse, os sinais de tempos difíceis. Né? Esta revelação foi dada a João Evangelista como uma forma, né, de nos colocarmos diante de uma realidade previsível, né? Que não seja assim tão surpreendente. Uma outra forma de observarmos isso, eu vou ler aqui ainda, né? Todo Apocalipse supõe, pois, uma revelação que Deus fez aos homens, revelação de coisas ocultas e só por ele conhecidas, especialmente de coisas referentes ao futuro. Ou seja, nos avisa, olha, esse tipo de comportamento vai resultar neste tipo de sociedade. Já há muitas vidas nós estamos sendo chamados para o despertar. Não é agora, né, que você virou espírita há 10, 15, 20 anos ou que estamos descobrindo o espiritismo agora. A questão é que Deus é misericórdia absoluta. Então, Ele não nos julga se somos os últimos a chegar na fila da conversão espiritual para embarcarmos no mundo de regeneração logo ali adiante, depois deste período que parece que não passa, né? Tanto é
que o pessoal está rompendo as barreiras aí do distanciamento social neste período, que vai logo ali na frente, né, dar um estouro novamente na questão do colapso da saúde, porque simplesmente acha-se, né, que foi o suficiente, né, que já se colaborou o suficiente. Essas aglomerações, por exemplo, de festas clandestinas em litorais, mesmo que a pessoa esteja lá na sua casa, vai aumentar o grau de radiação do vírus nas farmácias, nos armazéns, né, nos mercados, nas fruteiras, ou seja, aumentando muito a possibilidade de contágio transmitindo por pessoas que aqui no Rio Grande do Sul nem precisariam, né, se aglomerar, bastaria se espraiar nesse nosso litoral imenso que tem aí. Mas não, querem o mar dentro de casa e querem uma aglomeração porque simplesmente abandonou-se um sinal de egoísmo. O que representa a legalização do aborto, o que representa a legalização, a pressão que se faz para a legalização das drogas, por exemplo, no Uruguai e em outros países, a mesma coisa. Pessoas que querem resolver a questão da arrecadação, arrecadar mais dinheiro, mas não para melhorar a sociedade, para vazar para os cofres públicos, para vazar dos cofres públicos para as contas privadas. Corrupção. Consagra-se aquilo que Jesus advertiu há 2000 anos, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, o materialismo avisado por Deus, por Jesus Cristo, por João Evangelista, nos traz a esta efervescência deste momento que nós muitas vezes nos sentimos prisioneiros, quase que incapazes, né, de encontrar uma saída religiosa para isso, a não ser a paciência, a fé e a humildade. Não é? Paciência é o que nos resta. Nós não temos outra saída senão fortalecermos a nossa fé nesses períodos. O exercício da fé é que nos cobra neste momento. Eu noto por mim que quando estou envolvido com esta divulgação espírita, parece que estou tirando de mim assim aquela insegurança, aquela angústia, como estamos chamando Jesus Cristo para o diálogo, estamos chamando a irradiação de Deus, nós nos sentimos mais fortes, esperançosos, felizes, porque parece que é o bálsamo que se aproxima de nós, nos dessedenta, né, daquela sede espiritual para dizer mais um dia, né? Passou o Natal, né? Nós estamos vivendo mais um dia, né? Senhor, um dia de cada vez, hoje eu vou dormir, vou descansar, fiz o meu trabalho, mais um dia, amanhã mais um dia. Então, nos parece às vezes um fardo pesado para quem tem pessoas em doença, né? Não só por causa da Covid, para saudades, porque ainda pela necessidade da prudência nós não conseguimos nos encontrar pessoalmente com muitas pessoas do nosso convívio, nós não estamos aqui como espíritas, e se somos realmente espíritas, né, ao lado da autorização do aborto, muito pelo contrário, é com profunda tristeza que se recebe notícias como essas dentro do movimento cristão, sabendo-se que previsivelmente já há mais de 2000 anos, Deus sabe os filhos que tem e que isso aconteceria. Como isso aconteceu? Como se permitiu que o povo elegesse cidadãos como esses, né? Nós não estamos julgando uma coletividade inteira, porque há protestos da população argentina, passou por uma minoria, mas passou, vazou, né? Com relação a isso. Mas uma das famas dos nossos irmãos argentinos é o acolhimento de neonazistas. Não é? Há um filme, inclusive, na Netflix que se chama Operação Final. Eu sugiro quem tiver e que puder assistir, que é um nazista foragido, um general cruel, que recebeu acolhida na Argentina e que lá estava recebendo, isso já nos anos 60, mas há um filme interessante, é um grupo não governamental de judeus, caçadores de nazistas foragidos, é um filme baseado num fato real, e lá era acolhido, quando ele saía de casa, nem a sua esposa, nem seu filho sabiam quem ele era. Ele ia para encontros de admiradores do neonazismo, que praticavam experiências com gêmeos, transplantes de cabeças de pedra, claro, as pessoas morriam, obviamente, né? Injetavam tinta azul, Mengele fazia isso nos olhos das pessoas para ver se ficava azul, o extermínio em massa, principalmente, né? Não somente porque o extermínio judeu, por causa da raça ariana, teve várias soluções finais na administração de Adolf Hitler, e uma delas era acabar com a concorrência da mão de obra, né? Então ele, assim como o Nero culpou os cristãos, o Hitler culpou os judeus,
da bancarrota alemã e tirava os judeus e invadia com os alemães, e a sociedade alemã permitia, né, porque estava tudo bem. Opa, quer dizer, começou a gerar mais emprego, sim, ele arrancava os judeus, colocava um alemão no lugar, nas empresas, roubavam, a economia começou a se equilibrar e divulgava essa falsa propaganda, escondiam os campos nazistas, né, da população, mas nem todos, né, alguns eram bem claros. Em Berlim, por exemplo, quando acabou a guerra, um parênteses se faz porque é a história da humanidade do coração anticrístico, não é? O general americano fez com que a população daquela cidade, que tinha um campo de concentração do lado e via chuva de cabelos quando no crematório cair sobre a cidade, transitar por dentro do campo de concentração para acabar com a hipocrisia de que estava acontecendo mal ao seu lado e não se fazia nada por isso. Não é? Então o mal acontece ao nosso lado há muito tempo, e por covardia, por medo, nós simplesmente fingimos que não é responsabilidade nossa, que não é problema meu, que eu não tenho nada com isso. Se fizer um abaixo-assinado agora, para assinarmos aqui, ó, um abaixo-assinado, bota o teu nome, teu CPF, teu endereço e teu vizinho, todos, para que combatamos qualquer tipo de perturbação, por exemplo, a perturbação de sossego com relação à lei que deve ser cumprida, a lei federal tal, etc. Não, eu não posso. Não, olha, amanhã e tal. Porque as pessoas. Quem você, né, qual a tua opinião sobre isso? Às vezes uma opinião simplesinha. Né, você é espírita. Mas se eu disser que eu sou espírita no meu trabalho, né, vai ter problema. Se eu disser que eu acredito na reencarnação, vão achar que eu sou macumbeiro. Né, vão achar. Então, por isso, desta forma, porque nós não trabalhamos para transmitir também como recebemos a orientação cristã que nos trava para que não cometamos males piores daqueles que nós já cometemos, e essa é a nossa salvação. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, na compreensão da lei de causa e efeito. Pagamos o preço também das nossas omissões, né? De um Brasil que, por exemplo, hoje nós sabemos, né, a vacina está avançando pelo mundo de uma pandemia, nós só conseguimos 3% de seringas. Já há 9 meses, né, ou seja, da questão da pandemia. A falta de preocupação coletiva, de consciência coletiva nos países é tão grande que só demonstra nosso primitivismo, apesar da tecnologia. Não foi à toa que a Atlântida teve um auge de tecnologia e afundou no mar, e que os seus remanescentes reencarnaram aqui no planeta Terra e já vinham de outros planetas, né, brigando e sendo orgulhosos, achando que eram semideuses, e que não teriam o contra-choque, né, daquela magia elevada, da mentalização que eles aprenderam a fazer na construção de um destino, passaram a perverter aquilo, transformando em baixo feitiço, não é? Porque fala-se muito bem nas questões das obsessões, você pode enfeitiçar a pessoa que você exige um comportamento de acordo com o seu, que você exige que esteja perto de você, e que sentimentos que estimulam isso, apocalipticamente falando, os ciúmes, não é? O orgulho ferido. Não foi por causa do orgulho ferido que se criou a história do anjo caído, né? E a revolução, né, no cosmos, que levou aí simbolicamente, né, e outras tentações também, as vaidades, né, os prazeres imediatos e o desequilíbrio. Tudo isso baseado em sentimentos instintivos que vão fazendo a nossa trajetória e que nós, de acordo com a nossa vontade, temos o poder, né, de calcar e recalcar dentro de nós, reprimindo o que é negativo e consolidando o que é positivo, ou simplesmente expandir. A pressão do mal quer expandir. Né? Para que serve legalizar-se o aborto numa sociedade, né? Sendo que nós precisamos e temos a obrigação de facilitar, inclusive, ao contrário de reprimir, a reencarnação de bilhões de espíritos que esperam uma oportunidade no plano espiritual para reencarnar. Para que serve isso? Para justificar a incompetência, né? E para favorecer grupos econômicos, inclusive, como dissemos, a corrupção. Este é um exemplo, né, como temos dito. Então, meus caros irmãos, esses sinais todos, não é, do mundo canibal que ainda vivemos,
Um outro exemplo, né, aqui a gente precisa envolver uma questão relativamente político-filosófica, porque assim aconteceu também no Império Romano, não se trata de partidarização da questão. Né? Outros sinais, por exemplo, são nós, em tempos de ampla tecnologia, nós temos hoje a Biblioteca de Alexandria multiplicada ao infinito. A Biblioteca de Alexandria, referenciando, era a biblioteca mais antiga da história humana e com mais conteúdo. Né? Todo o conhecimento da época, do período, estava ali, o que nos auxiliaria muito nas questões tecnológicas, questões medicinais, questões de evolução para uma boa convivência, não é? Para a felicidade. Por uma invasão, os romanos simplesmente incendiaram, né? Acabaram com o conhecimento por uma profunda ignorância. Nós temos hoje, num celular que você pegue qualquer, e com 10 reais de internet, você pode ter acesso a o que você quiser de conhecimento mundial. Tudo que está ali, considerado pela humanidade como oficial, e também de ruim. Mas nós não sabemos escolher. Né? Quantos livros nós lemos no último mês? Não vou dizer nem hoje. Quantas vezes nós abrimos o Evangelho para ler quantas parábolas de Cristo nós paramos para refletir no mês, no ano, ou hoje mesmo, né? Agora, quantas lamentações, ou quantas vezes nós tomamos água, quantas vezes nós fomos ao banheiro, quantas vezes nós ouvimos uma música qualquer só para passar o tempo, um filme qualquer só para passar o tempo, quantas vezes nós lembramos, porém, a existência de Deus, né, o significado de nossas vidas, né, de forma natural, porque as pessoas pensam do que ter uma religião é você se transformar num chato filosófico, de que você não pode, né, tudo é simbolizado, né, tudo é formal, né, não, né, e que não tem nem senso de humor na virtude divina. Né. Muita gente pensa, né, que se conhecer vai ter que mudar, então prefere não conhecer. Né? Mas quando a lama invade, né, o nosso quintal, como aconteceu em Brumadinho, falando literalmente lá, quando rompeu a represa, não pensemos que foi por acaso que aquelas pessoas todas, ricos e pobres, foram soterrados e até hoje não se receberam nenhum auxílio do Estado brasileiro. Não é? Agora, recentemente, depois de 6 ou 7 anos, e isso é uma notícia até boa, que no 7-1, quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha, um pouquinho antes, no mesmo dia, em Minas Gerais, caiu um viaduto sobre 2 pessoas num ônibus matando 2 pessoas. Os responsáveis foram condenados pela justiça e serão. Isso deveria ser divulgado amplamente. Nós sabemos que tomamos 7-1, mas não sabemos o nome das pessoas que morreram, não é? Desencarnaram, mas também não foi por acaso. Então, quando a bala perdida entra na nossa casa, quando o tráfico chega da esquina, né, nós pensamos, puxa vida, né? Mas o que estamos fazendo para reverter essa situação? Né? De que forma nós estamos confiando em Deus? Né? Não puxando a espada, né? Mas a justiça de Deus, buscar, né? que aqui no plano físico tem também a sua representação, a sua inspiração. Então são sinais do Apocalipse a palavra omissão. Simples, né? Muito fácil, por exemplo, abrirmos aqui um espaço para falarmos de espiritismo didaticamente. Mas quantas vezes nós buscamos isso tão simples de compreender? Tá bom, a vida existe, eu posso ir para o umbral ou para o nosso lar, beleza, né? O que eu tenho que fazer? Tem que ser bonzinho e não fazer o mal. Bom, mas isso eu já faço, né? Eu vou no centro espírita toda semana, né? Mas intimamente, né? De que forma eu estou realmente tendo paciência? Será que eu estou orando mais do que me lamentando? Então, outras vezes aqui, nós também já temos dito sobre a transição planetária que nos exige compreensão cada dia mais do amor que Deus tem para nos dar. Não é? Porque também os bons momentos vão passar. Morreu Pierre Cardin, 98 anos. Não pensemos que ele se tornou Pierre Cardin de nascença. Teve vários problemas, perdeu, franco-italiano, perdeu na guerra, 98 anos, portanto passou pela Segunda Guerra Mundial, a sua família perdeu as terras, ele teve que reinventar-se muitas vezes ao longo de uma encarnação e disse que trabalharia até os últimos dias. Espíritos fortes que fazem o bem, porque ele popularizou muitas coisas na sua arte, na sua obra para a população,
E nascem espíritos fortes que, da mesma forma, fazem o mal. Nós somos oriundos de Deus para tornarmos-nos a sua imagem e semelhança, mas permitimos que a sociedade que vivemos aconteça. Permitimos, por que não queremos nos envolver na responsabilidade social que temos em agir e exemplificar de dentro de nós, e isso já estava escrito, né? Tanto que Jesus dizia, aqueles que estiverem comigo, né, serão protegidos, aqueles que se envergonharem de mim, eu também vou te negar, porque se eu não tenho coragem de falar que eu sou um cristão, porque isso me responsabiliza, eu sou um cristão, mas eu não quero abrir mão de ir para o bar tomar cerveja no final da tarde. Eu sou um cristão, mas eu não quero abrir mão de ter, né, esporadicamente um caso extraconjugal. Eu sou cristão, mas eu não quero abrir mão de desviar dinheiro do caixa da minha empresa, mas é pouco, não vou afetar a empresa. Eu sou um cristão, mas eu não quero abrir mão de furar a fila do banco. Que cristão que você é? Você é um cristão hipócrita e que, na lei de causa e efeito, vai ter o mesmo resultado daquele que, pelo menos, assume, né, a sua responsabilidade de ser uma pessoa que não finge. Portanto, meus amigos, o Espiritismo nos deixou isso muito claro, ou seja, nós somos imperfeitos, somos espíritas imperfeitos, os sinais do Apocalipse, inclusive, seriam divulgados, entrariam pelos telhados, né? O Nostradamus fala isso numa profecia, a gente não entende, os telhados são as antenas de TV, né, hoje em dia os modems de internet, não é? Que normalmente também até entra pelo fio no lugar alto, até que chega o modem. Como chegaria, né? Nós sabemos o terremoto que acontece no Japão, na Itália, no Brasil, rapidamente. Né? Então achamos que o mundo não tem mais saída, que Deus largou de mão. Não é? Sinais que Deus já sabia, porque Ele é onipresente, onipotente e tem a visão do futuro. Já sabia, né? Por exemplo, os textos apocalípticos nos 2 séculos que precederam a vinda do Cristo tiveram muito êxito em alguns ambientes judaicos também. Tendo sido anteriormente elaborados pelas visões dos profetas como Ezequiel e Zacarias, esse gênero de escritura desenvolveu-se também no livro de Daniel. E sabemos, né, pelo nosso querido irmão que convive com o Chico Xavier, né, que conviveu com o Chico Xavier, que é o Geraldinho, né? Que o Daniel, o profeta, foi uma das reencarnações do Chico Xavier. Então nós tivemos no Brasil a reencarnação de um profeta bíblico, de um filósofo grego, Platão, Daniel, do livro, né, das Escrituras. Nós tivemos que depois foi João Evangelista, seguindo a mesma linha de lembrança várias vezes, como se ele reeditasse em cada vida a mesma obra, não é? Próprio Francisco de Assis, Allan Kardec, né? Chegamos a Chico Xavier e ainda achamos que estamos abandonados pela providência divina em alguns momentos de negação. Então, nós precisamos entender que o Apocalipse e a transição planetária nos colocou dentro disso, nesse espaço-tempo, não nos dizendo que seria fácil, né? Às vezes nós temos aquela vontade, como dizem aí os especialistas em obsessão, de fugir para qualquer lugar, né? E eu acho que isso é bem comum hoje em dia, ainda mais sendo que nós estamos muitas vezes ainda vitimizados pelos irmãozinhos obsessores que nos cobram coerência de vidas passadas e dessas inclusive, né? Com aquele sentimento, eu quero ir para qualquer lugar, eu largaria tudo, eu esqueceria tudo, preciso, né? Antes que meu interior, né? Ainda mais quem tem o sentimento da mediunidade, mas que às vezes até nem se revela isso, mas somente numa sensação psicológica que nós não conseguimos explicar, porque não está sendo feito o trabalho mediúnico, porque o passe não é na casa espírita, você está obrigado a cuidar do seu próprio templo com mais vigor, você não está transmitindo somente para o expositor, para o atendimento fraterno, ou para o padre, para o sacerdote, as suas angústias, você está tendo que conviver com elas e resolvê-las, né? Se quiser realmente superar-se e estar à direita do Cristo. O Cristo é o farol. Agora você vai na direção do farol de acordo com quando você indica o seu leme, né? Coloca a sua proa na direção do farol
para que você chegue à terra firme e continue uma vida, né, de conquistas positivas, de prosperidade, de felicidade, de expansão, de construção. Ou você se afoga no mar, na tempestade, você esquece o farol, você vira o seu olhando para qualquer direção, entra em ondas que pode ser calmaria temporariamente, ou você pode afundar para as zonas abissais, encontrar piratas, viver a vida de aventuras. Você está com a sua caixa de Pandora aberta pela pandemia. Deus é sábio, Deus é perfeito, Deus é a criatura, aliás, a criação que nos deu a possibilidade de sermos criaturas felizes na medida que escolhemos avançar um pouco que seja perto dele. E mesmo que não consigamos, ele ainda nos coloca benesses, até mesmo para os criminosos, para que eles entendam, né, e possam fazer as suas escolhas. Mas só um pouquinho. Né? Isso aqui eu nem mereço isso, muita gente diz. Chico Xavier dizia, se fôssemos considerar merecimento, a gente não deveria nem estar encarnado, não é? Boa noite, Diva, né? Obrigado pela presença também. Então, o que precisamos entender, meus caros amigos, nesta última live de 2020, que é apenas simbólico, numeral, não é? Porque muda 2021, pode mudar ou não mudar de acordo com aquilo que fizemos cotidianamente, não é? Dizermos que o Apocalipse é a revelação de todas as coisas que estão acontecendo, que isso aconteceria. Ou seja, o exemplo dado da Argentina, a legalização, é o sinal de que o descaramento do mal é tão grande, e Jesus dizia que era necessário que se tirasse a luz debaixo da mesa e se colocasse à tona. Aquele que faz o mal, mais mal faria, e aquele que faz o bem, né, se obrigaria por uma questão de necessidade de se aprofundar ainda mais no trabalho para não ser levado pela banalidade do mal que se torna hoje em dia na insensibilidade de 200 mil pessoas que morreram no Brasil, que é uma questão que nos leva aí a não termos mais a sensação de que a felicidade do outro também nos importa, a partir do momento que ele aceita isso. É claro, não podemos jogar pérolas aos porcos, como disse Jesus Cristo, e nem devemos. Não adianta você ir lá converter lá um mago negro, como se faz às vezes nos trabalhos de obsessão, achando que ali tem realmente um mago negro, quando não está ali a quinta hierarquia de baixa magia, sendo que o Mago Negro é um espírito próximo dos dragões lá do astral inferior, que tem uma mente muito vigorosa e teimosa, por isso que se acham tão poderosos, capazes de mudar destinos de nações, eleger presidentes e coletividades de espíritos sombrios para dominarem massas e na busca de poder. Simbolicamente seria a luta do bem contra o mal. Só que nós vemos isso regionalizado aqui no planeta Terra, no mundo inferior de provas e expiações. Nós ampliamos o nosso ponto de vista para o universo e percebemos que o número de mundos felizes e regenerados é muito maior do que este inferno astral que nós vivemos e estamos obrigados, exilados na reencarnação a viver, mesmo que esperneemos, né? Viemos lá da Capela, da Atlântida, depois no Egito também, né? A civilização egípcia teve grande poder tecnológico, inclusive existem aí comparações com Nikola Tesla, que foi um cientista da época de Thomas Edison, que inventou o Bluetooth, a eletricidade sem fio, inclusive, né? Existem experiências, mas foi proibido justamente pelas corporações que queriam lucrar. Então, não, peraí, se tivesse negócio aí, ninguém vai pagar a luz e nós não vamos lucrar. E aí nós não temos condições, né, de sustentar os nossos monopólios. Então ele foi proibido, né, inclusive afundou lá junto com o navio, mas se tem comparações com as pirâmides do Egito com os mesmos elementos que ele fazia, bronze, a pirâmide, lá embaixo água, né, geradores elétricos, ou seja, teve muita luz no Egito que nós não imaginamos, porque não encontramos fio, nós não encontramos, porque era mais avançado do que nós somos agora. E aí, portanto, não é o fato de que temos tecnologias que somos civilizados. Eu tenho um celular do ano, eu sou, né, moderno. Tenho um carro do ano, eu sou civilizado. Às vezes eu sou muito mais primitivo do que eu posso imaginar emocionalmente, né? Mesmo que inteligência não nos falte para compreendermos muitas coisas. E é por isso que muitos são exilados para planetas inferiores, para lá então usar a inteligência e a ciência para reconstruir e aprender a amar os inferiores, né? Entre aspas, já falamos isso muitas vezes. Estes sinais, portanto, meus caros amigos, aqui na introdução,
do Apocalipse ainda, eu vou citando, a linguagem simbólica do Apocalipse de João desestimula, em geral, a sua leitura, ou seja, né, se já mastigado como o nosso lar nós não lemos, né, se já mastigado como o Evangelho, como o livro dos Espíritos, aliás, nós temos, olha, toda a pandemia deu tempo para quem não leu, ler o livro dos Espíritos 10 vezes, né, pelo menos, né? Então, será que nós lemos? Porque se lemos, qualquer um está apto a vir aqui, né, e ocupar esse espaço junto, fazermos aí eu falei para um amigo agora à tarde, na divulgação do Espiritismo, justamente isso, que o que nos pede Jesus? Jesus, num parênteses do Apocalipse, é um ser com 4 bilhões de anos à nossa frente, em termos de evolução. Ele veio por amor, mas não ficou falando lá da Atlântida, que ele sabia que existia, não ficou falando dos aparelhos, né? Ah, você tem um aparelho aí, né? Não ficou falando de celular, não ficou falando das naves espaciais, ele ficou falando de amor, né? Ele podia falar tudo isso, ele enxergava e tinha uma visão do que seria, né? Ele poderia, se Jesus fosse um industrial, ele teria inventado lá qualquer coisa e teria ficado milionário, né? Ele poderia ter inventado uma arma atômica lá no seu tempo, acabado com os romanos, desintegrava os romanos e pronto, venceu a guerra. Não é essa a vontade de Deus, não é um amadurecimento à força que nos é imposto. Tanto por isso que muita gente inteligente, que se acha muito bonzinho, também vai ficar à esquerda do Cristo, porque não compreende justamente a questão de comparar o seu amor. Então o objetivo do Espiritismo é divulgar o amor, divulgar a certeza de que a vida continua. As outras questões mais profundas, de mundos, de dimensões, de mundos paralelos, de viagem no tempo, tudo isso é real, mas não é para esse momento. O momento é popularizar que você precisa, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Mas por quê? Porque pela lei de causa e efeito você vai ficar, né, tendo que estar preso num vórtice de energias ruins, ou preso no teu corpo, né, ou preso no cemitério, ou à mercê de vampiros, né, astrais, que vão sugar o teu fluido vital, né, ou você não vai ter acesso à caridade, não porque a caridade não chega até você, a misericórdia, mas porque você vai estar enlouquecido lá num charco, numa montanha, em qualquer lugar do mundo espiritual, buscando a saudade e a satisfação dos seus vícios, que você não treinou o seu corpo e transmitiu para o seu espírito esses vícios e não foi capaz de superá-los, vícios emocionais, vícios materiais. Tudo isso é espiritismo, né? Tudo isso é repetição da repetição, da repetição, da repetição. E é por isso que dessa forma eu procuro contextualizar o geral cada vez que eu falo, porque uma pessoa que entra aqui na rede social e pegue dessa parte, né, ela vai achar, e se pegar fora de contexto uma frase, vai achar que o pessoal é maluco, fica falando de mundo astral, fica falando, né, de mago negro, fica falando, né, e não são capazes, né, de às vezes dar mão para o necessitado, não é, de conversar com uma pessoa, né. Outro dia eu tive que passar numa agência bancária e estava um cidadão lá, eu pedi desculpa, olha, desculpa, não tenho nada para te dar, não tinha mesmo, né? E ele disse, não, mas não precisa. Aí eu disse, não, mas pensa em Deus, tá? Porque essa situação de mendigo que você está, não é por acaso. Pelo menos um segundo eu podia ter dito, tá, que bom, beleza, não é problema meu mesmo, né? Mas a gente pode, amanhã, né, ou logo depois, entrar também numa situação. Não é que a gente é caridoso, não. É que você, sendo humano, você se sensibiliza com a dor do outro. Você não pensa que você está protegido por seus milhões, porque, como diz um amigo meu numa música, morre a princesa e morre o plebeu. Somente a rainha da Inglaterra, segundo o príncipe Charles, né, que está demorando um pouquinho mais, não vai ser rei, né? Brincadeira. No momento em que João escreve o seu livro de visões, a igreja primitiva sofre terrível perseguição de Roma e dos cidadãos do Império Romano. A besta, entre aspas, né? Seria o Império Romano, a besta. Por instigação de Satanás, entre aspas, né? O adversário por excelência do Cristo ou o anticristo. Então Satanás se personaliza no orgulho. Até existe a possibilidade, né, da revolta de Lúcifer, né, que é o orgulhoso anjo que cuidava de regiões do universo, simbolizando um grupo de agrupamento de espíritos, assim como Adão, o paraíso perdido, representa um grupo de espíritos perdidos, porque caíram na tentação de Eva, né, o Lúcifer caiu na tentação do poder, do orgulho e revolta contra Deus, porque nós atingimos graus de evolução que achamos que já somos suficientemente comparáveis ao infinito. E nós somos finitos na questão kármica de nascimento e morte. Então eu estou falando de plano material, mas e finitos também no mal,
que tentamos praticar porque só o bem prevalece. Né? Nós somos finitos no orgulho e infinitos no amor de Deus. Ou seja, nós somos criados em determinado período da vida de Deus e somos imortais como espíritos. Mas a nossa soberba, em determinado momento, tanto no plano espiritual, nos enceguece de tal maneira que nós achamos que estamos próximos. E nós entenderemos mais cedo ou mais tarde que as vibrações, se fala muito, né, em vibrações, né, até nos filmes de ficção científica já se fala em frequência, alguns antigos já, tem um seriado que se chama Atlantis, que já é antigo, já tem uns 10 anos, mas tem na Netflix, que falam das frequências, das infinitas frequências, não só materiais, mas também espirituais. As frequências que os nossos olhos não veem, de luz, elas existem. As frequências que os nossos ouvidos não escutam, elas existem. Frequências como de rádio, né? Rádio tal, frequência tal, não sei, né? A sintonia do rádio, você bota numa frequência, você encontra uma estação de rádio com determinado conteúdo. Então se descobriu isso. Hoje nós estamos na era digital já. Isso é infinito. São infinitas frequências ascensionais que nós podemos até chegarmos a Deus. Não são só 7. 7 é só uma simbologia, porque existem subfrequências, porque caso contrário não teria graça nenhuma, né? Você chegar à perfeição e daí, né? Como diz o Raul Seixas, né? Chato chegar ao objetivo num instante. Você vai ficar lá perfeito. E daí? Agora tem que ajudar os preguiçosos que não querem evoluir, né? Então, tudo isso, meus caros, para concluir, faz parte do nosso apocalipse interior, das autorrevelações psicológicas, dos insights que nós vamos tendo naturalmente na medida que vamos vivendo e existindo. E temos que compartilhar isso conosco mesmos, né? Então, na medida que eu estou me espelhando aqui nesta live, eu mesmo vou me inspirar com essas questões e observar o tanto quanto eu já atingi e o tanto quanto eu estou projetando para a minha própria compreensão prática. Né? Ou seja, fica fácil de entender, né? Você analisa teoricamente, você pensa, não, vou fazer tal coisa, você projeta, você se analisa e aí você busca, né, aquele determinado tipo de comportamento. O que faz o hipócrita, o ditador? Tenta impor os comportamentos que ele considera ideais para o outro. Né? Ele tem que se compor, porque o sacrifício daí é do outro. Eu uso a força, a violência e a maldade. E para mim, né, como se fosse a isenção. Eu vou concluir em seguida, tá? Esta é a última live, me desculpe se passa um pouquinho do tempo, mas em seguida eu já concluo, porque é importante que nós tenhamos isso como a norma, né, energética do comportamento dos trabalhadores da última hora, o que nos dá como revelação apocalíptica a certeza de que é um momento de revelação apocalíptica, de que isso tudo já estava previsto para acontecer, todos esses malefícios que nós citamos, e a dureza, né, da legalização de um aborto em uma nação, por exemplo, é só símbolo do dia de hoje, porque isso também acontece cotidianamente, e este assunto vai vir à tona no Brasil, não pensem que não, né, de muitos materialistas que defenderão então aí a propriedade do corpo feminino, que aquela vida que se desenvolve a propriedade da mulher, que é um direito de libertação, que é uma escolha pessoal, tudo isso, todos esses argumentos já estão prontos pelas sombras para colocar-se nas tribunas, né? Pode esperar nos partidos negacionistas, materialistas, de um pseudo, né, divisor social de que o mais forte ajuda o mais fraco, que não aconteceu até hoje. Porque se perder-se o argumento da revolução, da sombra, né, nada mais terá como argumento, a não ser a pacificação, que se quisessem já teria acontecido. O pacificador da humanidade é Jesus Cristo. Jesus, que por amor pacificou e não reagiu de se pagar o mal com o bem e dar a outra face, é mostrar corajosamente o outro lado, mostrar que dentro desta sombra, né, que as pessoas se envolvem por medo, por preguiça, por tudo aquilo que nós já citamos, existe a possibilidade de que se faça a luz e que essa sombra se dissipe. Significa, né, renunciarmos à mesquinharia de nos apegarmos a quinquilharias materiais, o que já tem se dito aí em várias outras lives, né? Então aqui, no contexto histórico, o Apocalipse, né, de João Evangelista tratou sobre o protesto contra as injustiças sociais, que é necessário que aconteça, o sofrimento que aguarda os perseguidores de Cristo, né? Ou seja, quem Jesus deixou bem claro, ou você é cristão ou você não é. Não tem essa história de sou meio cristão, sou meio cristão, sou cristão aqui, mas ali eu não sou. Não.
Nós podemos ser espíritas imperfeitos, cristãos imperfeitos, mas com a vontade, né, de se reconhecermos, de se reconhecer melhores. Olha, me desculpe, não era por aí, eu vou aqui, vou tentar de novo. A vitória do bem, portanto, manifestada no amor do Cristo pela humanidade. Então, há isso previsto no Apocalipse, a gente não lembra disso, né? Ou seja, o Apocalipse de João previu a vitória do bem. Este momento de transformação levará irmãozinhos recalcitrantes no mal para um planeta mais, vamos dizer assim, necessitado de ordem social, onde eles, inclusive, tendo a experiência de viver a sociedade aqui, vão ajudar lá, com mais desafios, né, com mais intempéries, com mais dificuldades, com mais rebeldia, com mais vigor primitivo. Então, portanto, né, terão que conquistar novamente a paz e reconquistar novamente coisas que foram perdidas aqui, o conhecimento, o trabalho, né? Vão ter que trabalhar de novo, retrabalhar, não é? Mas aprendendo a amar. Está previsto que depois disso a vitória do bem manifestada no amor do Cristo pela humanidade, ou seja, não seríamos, né, abandonados pelo Cristo, seríamos acolhidos por Jesus, na média, né, se fizermos o nosso trabalho. Estes sinais todos estão acontecendo, né? Agora, nós vemos 312 notícias sobre a Covid no noticiário. Quantas sobre a presença de Jesus? Aonde estão os sacerdotes? Aonde estão os filósofos? Aonde estão os pensadores? Não é? Você tem que botar na internet, você encontra 1 milhão de palestras do Divaldo Franco, do Chico Xavier, não é? Mas nos noticiários abertos da televisão, ou estimulando nas suas casas, né? Nos evangelhos no lar, no convívio com a família, nos diálogos. Não, calma, Jesus, né? Opa, Jesus, esse aí é fanático, né? Nós estamos aqui morrendo num vírus, o cara vem falar de Jesus, né? Aonde? Então isso tudo, meus caros, nos deve envergonhar, se nós somos, né, omissos a isso e lembrarmos do São Pedro, querido, que depois de ser crucificado de cabeça para baixo se envergonhou na presença de Jesus, né? Mas Jesus disse assim: vem, Pedro, vamos trabalhar, né? E voltaram para a terra, porque dias melhores virão, tudo isso vai passar. Nós temos a certeza que as leis humanas são passageiras. Essa lei na Argentina logo, logo vai mudar, né? Logo, logo, que eu digo, pode ser no espaço de 10 anos, 5 anos, mas não vai ficar para sempre. Estão adquirindo um karma terrível, aqueles irmãos, aquela sociedade. Esperemos que, quando esse debate chegar no Brasil, a posição dos espíritas seja bem clara. Como espíritas, o que nós pensamos sobre o aborto? Está no livro dos espíritos, né? O que nós pensamos na revista espírita sobre a eutanásia? O que nós pensamos sobre o suicídio? Qual é a nossa posição social como espíritas, estudantes, né, do pensamento de Cristo? Isso tudo precisa ser claro. Não basta eu ter a rotina, eu vou no centro, volto para o centro. Aí nós somos os igrejeiros da vida passada, né? Vou lá, toco uma musiquinha, ó, Jesus, Jesus, né? Melhorei um pouquinho a minha vida, né? E acabou, né? Legal, né? Mas não vai resolver todos os problemas. Meus queridos, um feliz ano novo para vocês. Tenhamos a coragem, né, que estas questões, né, não posso falar de Apocalipse totalmente numa única live. Eu sei que eu sou impulsivo, em alguns sentidos eu sou veemente, e temos repetido muitas coisas, até como forma de autoconhecimento também. Mas à medida que você olhar para trás, você vai vendo, né, que você vai ganhando tempo nisso, e quantas vezes esse tipo de pensamento nos protegeu de males piores. Não é? Porque o bem te protege. Pode ter certeza, observe na sua vida, se você está buscando a oração, você pode estar sofrendo na pandemia, mas não desesperado. Você pode sentir amarguras, mas não medo. Você pode sentir aflições, mas não desejos, né, de fugir ao destino achando que o mundo vai acabar. Então, porque Deus nos consola todos os dias. Deus nos descedenta, né, na oração, e Cristo e os seus prepostos todos os dias, pelo amor que nos dá, como você dá bom dia para um filho, como você dá boa noite, como você dá carinho para aqueles que você ama, e assim sucessivamente, na família universal do amor. Às vezes é preciso que o vigor realmente nos discipline, no sentido de realmente, só um pouquinho, né? Hora de mudança é mudança, não é resolução de fim de ano. Vai mudar o ano, então um ano que... Não, é hoje é dia 30, você não sabe se o dia 31 vai estar encarnado ainda. É agora, né? A Seixonoye fala sobre isso,
Não é a mudança, se você quer mudar, pode ser que você caia ali na frente. Mas como diz o doutor Lair Ribeiro, né, que o sucesso não ocorre por acaso, quando você aprendeu a caminhar, quantos tombos você cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. É a mesma coisa a vida psicológica, a vida espiritual. Cai, levanta até que você aprenda a correr e voar. Não desista, tenha coragem, porque a vida é bela, né, e Deus nos ama. Obrigado, queridos, um abraço a todos, obrigado, Senhor Jesus. Eu passei da hora, mas enfim, espero que nos encontremos aqui quarta-feira que vem, né? Já é ano que vem, 2021. Se Deus nos permitir, estivermos encarnados, estaremos aqui. E quando um dia desencarnarmos, né, depois de nos reorganizarmos do lado de lá, né, se Deus quiser, a gente volta para conversar também, porque a vida continua, ninguém morre. E isso é eterno, isso é bom. Né? Você pode realizar o seu sonho, você pode conhecer os seus ídolos, você pode fazer muita coisa, você pode tocar guitarra, você pode ser um cientista, você não nessa vida não dá mais tempo, mas tem outras. Né? Você pode tocar piano, você pode fazer o que você quiser fazer, começa agora, porque tudo se acumula no espírito e tudo é luz. Tá legal? Um abraço, tchau, tchau, boa noite, valeu!